Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai ver as cetonas e os aldeídos, tá? Vamos ver as duas funções juntas porque são bem parecidas. Então, a cetona ou a cetona, separado, né? A cetona, a função cetona, a gente vai identificar ela quando a gente encontrar esse grupamento C-O entre carbonos. Esse grupo aqui, ó, C-O, a gente chama de carbonila. Então, a carbonila, quando está entre carbonos, a gente tem uma cetona. É o caso aqui, ó, a carbonila, C-O, e aí eu tenho um carbono de um lado e um carbono de outro. Pelo menos um carbono de um lado e um do outro. Aqui eu tenho uma função cetona. A menor cetona que a gente pode ter é essa com 3 carbonos, né? A carbonila no meio e um carbono de cada lado. Então, essa aqui é a menor cetona possível. O aldeído vai diferenciar porque ele vai também apresentar a carbonila, que é o C-O, só que a carbonila vai se encontrar na extremidade da cadeia, na ponta da cadeia carbônica. Então, aqui, ó, eu tenho a carbonila. Para cá, eu vou ter átomos de carbono, a cadeia aberta, fechada, insaturado, que seja. E do outro lado, na outra extremidade, eu só tenho o hidrogênio para completar a valência do carbono, que é tetravalente, né? Ele faz 4 ligações. Então, o aldeído vai ter a carbonila na ponta. A cetona, ela vai ter a carbonila com pelo menos um carbono do lado e um carbono do outro. Então, aqui, ó, vamos tentar identificar quais são as cetonas. Vou botar em azul, tá? C-O. Isso aqui está entre carbonos? Não. Eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio de outro. A carbonila aqui não está entre carbonos. Então, aqui a gente tem um aldeído. Aqui eu tenho a carbonila, C-O. Tem carbono de um lado e carbono do outro. Então, a função orgânica que eu tenho aqui é cetona. Nossa. Aqui, de novo, carbonila, C-O. A carbonila está na ponta da cadeia carbônica, ó. Para cá tem o hidrogênio e para cá que eu tenho os carbonos. Se a carbonila está na ponta, eu tenho um aldeído. Aqui, ó, carbonila, C-O. Carbono de um lado, carbono do outro, ligado diretamente na carbonila, né? No carbono da carbonila. Então, aqui eu tenho uma cetona. Aqui, C-O. Carbono para um lado, carbono para o outro. Cetona. Aqui no aldeído, ó, C-O. Para um lado eu tenho um carbono, 1, 2, tem a cadeia toda aqui, ramificada. Mas do outro lado eu só tenho o hidrogênio para completar a valência. Então aqui não é cetona, aqui é um aldeído. E aqui, C-O, carbono de um lado, carbono de outro, não interessa quantos, mas tem um carbono de cada lado pelo menos. Aqui eu tenho uma cetona. Então vamos ver como é que ficam as nomenclaturas. A regra de nomenclatura da IUPAC, ela não vai mudar aqui, tá? O prefixo ainda é aquele que a gente estudou, 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop. O infixo são as ligações carbono-carbono, né? Só a ligação simples é AN. Dupla, eu tenho EN. Tripla, eu tenho IN. E o sufixo agora é que muda, porque eu tenho uma cetona. Então, o sufixo vai ser ona. Quando era O, metano, era hidrocarboneto. Quando era ol, era de álcool. Metanol, era álcool. Agora, quando é uma cetona, a gente vai finalizar com o sufixo ona. Então, aqui, ó, 3 carbonos. E no meio eu tenho uma carbonila, que é esse C-O. Isso tudo é carbonila. Então, a cadeia aqui não é ramificada. Eu vou direto para a cadeia principal. 3 carbonos, prop. Entre carbonos só tenho ligação simples, AN. E como é uma cetona, o sufixo é ona. Então, aqui eu tenho uma propanona. A propanona é a cetona mais comum que a gente conhece no dia a dia. A gente chama de acetona, é aquele removedor mesmo lá do esmalte que a gente usa, tá? Eu tenho muito tempo, inclusive, que eu não uso, que eu não tô pintando a unha. Mas, geralmente, quando a gente vai retirar o esmalte, a gente usa a acetona. É uma solução da propanona. Outra, tenho aqui uma cadeia com mais de 3 carbonos, né? Qual é a função? C-O entre carbonos, eu tenho uma cetona. Cadeia não é ramificada, tenho só uma sequência aqui, ó, de carbonos, com 4 carbonos, but. Só ligação simples, AN. Como é uma cetona, o final vai ser ona.
Só que agora eu preciso dizer onde que se encontra essa carbonila. Essa carbonila se encontra no carbono 2, ó. 1, 2. Então eu tenho que dizer onde está a carbonila e como ela chama, 2-ona. Juntando tudo, butano, 2-ona. Numa cadeia ramificada, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente tem feito. Primeiro escolhe a cadeia principal. A cadeia principal tem que incluir, né, o carbono que traz o grupo funcional. Aqui a gente não tem ligação dupla carbono-carbono, então a gente vai optar pela maior sequência possível, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente desce, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou optar pela maior sequência possível. Os carbonos que não estão na cadeia principal, a gente vai chamar de ramificação. Então aqui eu tenho duas ramificações, né? Aqui e aqui. Vamos enumerar. Para eu enumerar, eu tenho que dar preferência para manter o meu grupo funcional no menor carbono possível. Então, esse carbono vai ter que ser o 1. Eu não posso começar a contar dessa extremidade, senão a carbonila vai ficar 1, 2, 3, 4 no carbono 5. Ela é minha primeira prioridade. Então, 1, 2, e aí 3, 4, 5 e 6. Dando os nomes, eu tenho metil no 3 e metil no 4, né? Então, 3-metil, aqui no carbono 4, 4-metil. Cadeia principal com 6 carbonos, hex. Só ligação simples, an. Como é uma cetona, ona ao final. Só que a carbonila está onde? Ela poderia estar no 3, no 4, em qualquer outro carbono, né? Como a carbonila é o segundo carbono, eu vou dizer onde está e como chama. Juntando todo mundo, ó, lembra que aqui eu tenho duas ramificações iguais, então eu posso juntar no mesmo termo, né? 3, 4, di, porque são duas metilas, dimetil, hexan, 2-ona. Como é que vai ficar a nomenclatura dos aldeídos? Do mesmo jeito, ó, prefixo vai ser número de carbonos, infixo as ligações carbono-carbono, e o sufixo vai ser al, de aldeído. Então, olha aqui, C dupla O, carbonila, na ponta da minha cadeia, eu sei que é aldeído. Para eu dar o nome, eu tenho que escolher a cadeia principal, né? Aqui só tem esses dois carbonos. Prefixo para dois carbonos, et. Ligação entre um carbono e outro, que é o infixo. Só tem ligação simples, né? Então, an. Como é um aldeído, al. Aqui, nos aldeídos, a carbonila sempre vai estar no carbono 1, que é o carbono da ponta. Então, a gente não vai precisar enumerar a posição da carbonila nos aldeídos, porque é redundante. Não está errado, é redundante. Porque sempre a carbonila, para ser um aldeído, ela sempre tem que estar no carbono 1, ela sempre tem que estar na ponta, tá? Então aqui, ó, etanal. Mais um aldeído. Aqui agora de cadeia ramificada, né? Então vamos escolher a cadeia principal, ó. Aqui tanto faz se eu conto 3 e desço, 4, ou se eu conto direto. Cadeia principal, o que é carbono e não está na cadeia principal, a gente tem a ramificação. Então aqui eu tenho uma ramificação. Precisa enumerar. O carbono do grupo funcional vai ser sempre o primeiro, né? Que ele está na ponta. Tem que dar a primeira prioridade para ele. Então, aqui vai ser o carbono 1, esse 2, esse 3, esse 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho ramificação no carbono 3. Então, ó, 3-metil. Cadeia principal são 4 carbonos. Prefixo but. Ligação entre os carbonos é simples, an. E como é um aldeído, al. Ah, por que não botar um al? Porque sempre que for aldeído, a carbonila tem que ser o primeiro carbono, tem que estar na ponta. Tá? Então, juntando tudo, 3-metil-butanal. E aí tem alguns aldeídos que são bem importantes. Ó. Um deles é o caso do metanal. O metanal é o formol, a gente popularmente conhece como formol. Quem é o metanal? Eu aqui não coloquei a estrutura dele, então vamos desenhar. Ó. Met é um carbono só. An é porque só tem ligação simples, mas aqui nem tem outro carbono. Al é de aldeído, então aqui eu tenho que ter uma carbonila. Então, isso daqui seria o metanal. Seria não, é o metanal. É um aldeído com um carbono somente, tá? Se a gente fosse desenhar o metanal na forma em bastão, ficaria assim. Uma vez caiu essa questão na prova
no FRJ, quando ainda era discursiva, né, a segunda fase. Ele falava do formol, pedia o nome e o PAC do formol, que é metanal. O formol, a palavra formol é o nome usual. E pedia a fórmula estrutural. A estrutural é essa daqui, ó, C-O com 2 hidrogênios. E pedia a fórmula em bastão. A fórmula em bastão ela fica parecendo uma carinha, sabe? Porque aqui eu tenho um carbono com 2 hidrogênios e a ligação dupla com oxigênio, tá? E aí o formol, quando a gente tem lá uma solução, né, de metanol com água em 40%, o metanol em 40%, a gente chama isso de formol. Ele é muito usado principalmente em conservação de cadáver ou peça anatômica, né? Geralmente, dentro da UERJ, o andar de química é acima do andar de biologia. Não sei como está hoje, mas na época que eu estudava era assim. Então a gente tinha a química e a biologia. E para subir, como eram só 4, 5 andares, a gente subia às vezes andando, subia pela escada, não pegava elevador. Então a gente sempre que passava no andar da biologia, a gente sempre sentia o cheiro característico de formol, porque os laboratórios da biologia, quase todos eles, né, tinham animais, cadáveres, etc., em conservação para as aulas lá, a prática do pessoal da biologia, tá? A gente também tem o metanol, o formol, muito usado como cosmético. E aqui é importante, principalmente, né, para a galera que gosta de pintar unha, fazer cabelo, essas informações. Ó, como cosmético, ele é autorizado apenas como conservante, o limite máximo de 0,2%. E como agente endurecedor de unhas, o limite é de 5%. Se vocês forem em qualquer farmácia de manipulação e pedir uma receita de base para fortalecer a unha, geralmente essas farmácias já têm uma receita pronta, né? Às vezes eu faço uma ali em Bangu, na fotossíntese, é na rua do shopping. E se você for lá e pedir uma receita para base, para fortalecer a unha, eles vão te dar uma que tem formol. Eu sempre peço para tirar o formol. Eu não vejo diferença com formol e sem formol. É uma base excelente, para mim funciona sem o formol, né? Então eu sou uma pessoa medrosa e peço para tirar o formol, não vejo necessidade, tá? Mas até 5% ele não causa grandes danos para a saúde, só se a pessoa for alérgica, né? Aí já é outra história. E aí, eu queria que você dessem uma lida muito importante nessa reportagem aqui que saiu na Globo, no Globo.com uma vez, a respeito do uso do formol para alisar o cabelo. Para alisar o cabelo, gente, a concentração dele tem que ser essa daqui, ó, 37%. É uma concentração muito alta, isso é extremamente perigoso, cancerígeno, mesmo que a pessoa aqui, ó, que está aplicando... Ai, cadê meu pontinho? A pessoa que está aplicando aqui, ela está com uma máscara de proteção, mas mesmo assim, né, tá ali no dia a dia, num ambiente que tem formol em suspensão no ar, causa muito dano. Isso foi proibido em 2011, recentemente, 2011 ou 13, não tenho certeza. A OMS ela proibiu você utilizar formol para alisar o cabelo, tá? Inclusive teve um caso de uma dona de casa que morreu depois de ter feito esse tipo de alisamento com o formol. Então hoje é proibido, tá? Tem salão que faz as escondidas ainda, mas fiquem atentos porque é proibido, ok? E aí, como dever, ó, como tarefa, eu quero que vocês desenhem, né, as estruturas. Repara que aqui, ó, ona, ao, eu estou misturando já as funções, é isso que a gente vai ter mais à frente. Todas as funções que a gente tiver aprendido, a gente vai misturar nos exercícios, tá? Então, repara que aqui eu tenho já duas funções diferentes, pelo sufixo a gente identifica, e eu quero que vocês desenhem elas. Tira uma foto e me anexa pela tarefa, não me manda pelo chat, tá bom? A gente vai ver isso aí na próxima aula como correção. Beijinho, até mais.